Imagine-se chegando a um lugar novo, cheio de sonhos e com o coração transbordando de expectativas. Para Esther, esse lugar era a República Universitária, sinônimo de liberdade, festas e a promessa de uma vida vibrante, exatamente como nos filmes. Ela mergulhou de cabeça, buscando amigos, risadas e aquela sensação de pertencimento que todo jovem anseia. Mas, por trás das luzes e da euforia, Esther começou a sentir que algo não se encaixava. Aos poucos, a euforia deu lugar a uma angústia silenciosa. As risadas, que antes pareciam inocentes, revelaram um lado mais sombrio. O escárnio disfarçado de brincadeira. A zombaria gratuita que mirava os mais vulneráveis, os que não se encaixavam. Esther viu a superficialidade corroer as conversas e a negatividade pesar no ar, sufocando qualquer resquício de alegria genuína. Aquela liberdade tão desejada se transformava numa armadilha, e a sensação de estar fora do lugar virou um grito mudo em sua alma. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de Esther e testemunhar como um encontro inesperado acendeu uma luz em meio à escuridão. Descubra como a redescoberta de princípios essenciais pode transformar um cenário de opressão em um caminho de propósito, respeito e uma felicidade que nasce de dentro. Prepare-se para uma reflexão poderosa sobre a autenticidade e o verdadeiro sentido de uma vida abundante. Esther chegou à República cheia de sonhos e a bagagem de uma vida nova esperando para ser desembrulhada. No começo, o burburinho constante, a música alta e os risos que ecoavam pelos corredores eram um convite à liberdade, um escape da rotina que ela conhecia. As noites se estendiam em conversas animadas, brindes com bebidas coloridas e a sensação de que, finalmente, ela estava vivendo a verdadeira vida universitária que via nos filmes. Mas como uma névoa que se adensa sem a gente perceber, algo estranho começou a pairar no ar. Aquelas risadas nem sempre eram leves, e os cochichos nos cantos, antes curiosos, se tornaram carregados de uma energia peculiar. Esther começou a notar um padrão sutil. Sempre que o tédio batia ou a vida parecia um pouco monótona, um alvo surgia e o grupo se unia em uma espécie de espetáculo silencioso de zombaria. Com o passar das semanas, a neblina que embaçava a percepção de Esther começou a se dissipar, revelando a verdade nua e crua daquela dinâmica. As piadas, antes vistas como inofensivas, agora soavam como flechas pontiagudas, mirando sempre os mais vulneráveis, os que pareciam não se encaixar no padrão do grupo. Uma sensação incômoda, um nó no estômago começou a acompanhá-la. Era como se o ar da República, antes tão leve, ficasse pesado, quase irrespirável. Ela se pegava observando, em silêncio, a crueldade disfarçada de brincadeira. E uma voz interna, que ela tentava ignorar, sussurrava que aquilo não estava certo. Aquela leveza inicial se transformava num peso no coração, uma contradição com os valores que ela sempre prezou, mesmo que estivessem um pouco adormecidos ali. A diversão perdeu sabor, e as risadas agora a faziam questionar sua própria presença naquele cenário. Apesar do desconforto crescente, Esther ainda não conseguia identificar o que fazer. Era um labirinto sem paredes visíveis, mas com uma sensação de opressão que a impedia de respirar fundo. A consciência da situação a atingia como ondas, e ela se via presa, sem saber como navegar naqueles sentimentos de culpa e impotência que começavam a corroer sua paz. A cada dia que passava, a angústia de Esther crescia, tornando-se uma presença constante em sua vida. A superficialidade das conversas e a negatividade que permeava o ambiente da República começaram a pesar, sufocando qualquer resquício de alegria genuína. Ela tentava se desviar das rodinhas de fofoca, dos olhares de desdém, mas era quase impossível escapar do clima. Aquela sensação de estar fora do lugar era agora um grito em sua alma,
e não mais um mero sussurro. Foi nesse momento de desassossego profundo que seus olhos, quase sem querer, cruzaram os de Isadora na cozinha. Isadora não participava daquelas brincadeiras cruéis, nem ria das piadas que diminuíam os outros. Pelo contrário, ela parecia exalar uma serenidade incomum, uma paz que contrastava drasticamente com o caos à sua volta. Esther sentiu uma pontada de curiosidade, uma esperança tímida de que talvez ali pudesse haver algo diferente, algo real. Apesar do alívio momentâneo de ter encontrado alguém que parecia diferente, a realidade da situação de Esther começou a pesar de verdade. As noites em claro se tornaram mais frequentes, e não era por causa das festas, mas sim pelo incômodo que corroía sua alma. Ela se sentia cúmplice daquelas maldades silenciosas apenas por não fazer nada, por não se posicionar. A consciência pesava e cada riso direcionado a um colega se transformava em um espinho em seu próprio coração. A crise era interna, um conflito entre a Esther que ela era e a Esther que estava se tornando naquele ambiente. O espírito dela ansiava por algo maior, por um propósito que fosse além de festas e fofocas. Ela se viu questionando suas próprias escolhas, o porquê de estar ali e o que realmente a tornaria feliz. Aquele vazio que tentava preencher com a liberdade da República agora se mostrava ainda maior e mais assustador. Em meio a essa turbulência, Esther encontrou refúgio na pequena biblioteca da República, um canto esquecido pela maioria. Foi lá que ela se deparou com Isadora novamente, não com a risada fácil das outras, mas com a quietude concentrada de quem mergulha em um livro. Um dia, criando coragem, Esther puxou assunto sobre um livro que Isadora lia, e a conversa fluiu para além das páginas, tocando em pontos que Esther nem sabia que precisava ouvir. Isadora falava com uma calma contagiante, e suas palavras eram como um bálsamo para a alma inquieta de Esther. Isadora, com sua voz suave e um brilho acolhedor nos olhos, começou a partilhar sobre a importância de fazer bom uso do tempo, um recurso que muitos desperdiçam sem perceber, vivendo ao sabor das distrações. Ela não pregava, mas contava histórias e fazia perguntas que acendiam uma luz dentro de Esther. Falou sobre a sabedoria de planejar, de dar valor a cada minuto, não para ser produtiva de forma robótica, mas para viver com propósito e gratidão por cada dia. Ela também tocou num ponto crucial, o respeito ao próximo. Isadora explicava que a forma como tratamos os outros é um reflexo do que temos dentro de nós. Não se tratava de sermos perfeitos, mas de cultivarmos a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro e de lembrar que cada pessoa carrega suas próprias lutas. Falou sobre como a verdadeira felicidade não reside em diminuir ninguém, mas em construir, em levantar. E o mais impactante para Esther foi quando Isadora, sem citar nomes, mencionou o quanto Deus se importa com cada um de nós, com o nosso bem-estar e com as nossas escolhas. Ela disse que para Deus somos preciosos e Ele nos quer vivendo uma vida plena, cheia de graça e perdão, e que o amor dele nos convida a sermos melhores, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Aquelas palavras acenderam uma chama de fé e esperança no coração de Esther. Com o coração inundado por aquelas novas ideias, Esther começou de forma sutil a aplicar o que Isadora havia compartilhado. O primeiro passo foi simples. Ela começou a gerenciar seu tempo de uma forma que nunca havia feito antes. Pequenas mudanças, como estabelecer horários para estudar e resistir à tentação de rolar infinitamente o feed do celular, começaram a liberar horas preciosas que antes pareciam evaporar no ar. Aquela sensação de estar à deriva começou a dar lugar a um senso de controle e propósito. O respeito ao próximo também se tornou uma prática diária. Esther parou de rir das piadas cruéis e quando as outras começavam a fofocar sobre alguém, ela encontrava uma desculpa para se afastar ou mudar o rumo da conversa. Não era fácil,
e às vezes ela sentia os olhares estranhos das colegas. Mas a paz interior que vinha de não participar daquelas atitudes valia cada desconforto. Era uma transformação que começava de dentro para fora, refletindo-se em suas ações. Ela percebeu que as pequenas escolhas diárias, antes ignoradas, eram na verdade os tijolos que construíam sua vida. A gratidão por cada momento, por cada oportunidade de aprender e crescer, começou a florescer em seu coração. Esther passou a ver Deus não como um juiz distante, mas como um pai que a amava e que desejava o melhor para ela, inspirando-a a ser uma pessoa melhor, com mais empatia e perdão. A mudança era visível não só para ela, mas também para quem observava de perto. Esther se sentia mais leve, mais focada e, surpreendentemente, mais feliz. Os primeiros frutos daquela nova jornada eram a paz que ela sentia e a clareza de pensamento que a ajudava a definir o tipo de profissional e de ser humano que ela realmente queria ser. O caminho era desafiador, mas ela estava decidida a seguir adiante. A decisão de Esther de mudar o curso de sua vida trouxe uma colheita de frutos que ela jamais imaginou. Sua rotina, antes caótica e sem propósito, agora era um reflexo de suas prioridades, organizada de forma a honrar seu tempo e seus valores. As notas na faculdade melhoraram. O que antes parecia um fardo, agora era um caminho de aprendizado e crescimento. Ela começou a se sentir mais leve, mais focada e, principalmente, em paz consigo mesma. Algo que o ambiente barulhento da República nunca pôde oferecer. O impacto mais profundo, no entanto, foi em seus relacionamentos. Ao invés de participar das fofocas, Esther se tornou alguém que ouvia, que oferecia uma palavra de encorajamento e que praticava a empatia. Ela se viu construindo laços genuínos com pessoas que antes passavam despercebidas, descobrindo a beleza das conexões baseadas no respeito e na graça. A transformação era evidente e sua nova postura inspirava até mesmo alguns a reconsiderarem suas próprias atitudes. Esther percebeu que a verdadeira felicidade não estava em se encaixar em um molde, mas em ser autêntica e em viver de acordo com princípios maiores. Sua jornada de fé se aprofundava e ela entendia que o amor de Deus a guiava para um caminho de abundância e propósito. E você, já parou para pensar em como pequenas mudanças podem gerar grandes frutos na sua vida? E então você se reconhece em alguma parte dessa história? Talvez não na República, mas naquele sentimento de estar à deriva, de perder a noção do tempo, ou de se ver envolvido em situações que, lá no fundo, você sabe que não te fazem bem? É fácil se deixar levar pela correnteza do dia a dia, pelas influências ao redor e acabar vivendo no piloto automático sem um propósito claro. Mas a verdade é que a vida é um presente e cada segundo é uma oportunidade que não volta. Pense comigo, quanto tempo você tem investido no que realmente importa? Aquilo que te edifica, que te faz crescer, que te aproxima dos seus valores e do seu Criador. Muitas vezes estamos tão ocupados correndo atrás de distrações, de validação externa, que esquecemos de olhar para dentro e nos conectar com o que é essencial. Será que as suas escolhas de hoje estão te levando para a vida que você sonha ter amanhã? E o respeito? Como temos tratado uns aos outros? A Bíblia nos ensina que o amor é a base de tudo e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Será que temos demonstrado esse amor, essa empatia, mesmo quando as pessoas são diferentes de nós ou quando parece mais fácil criticar? A história de Esther nos mostra que a transformação começa com uma decisão, uma escolha de olhar para si e para o mundo com outros olhos, com a lente da graça. A vida é um eco de nossas escolhas e cada semente que plantamos hoje brotará em um futuro que ainda não vimos. Assim como Esther, você tem o poder de reescrever sua própria história, de mudar o roteiro quando ele não te agrada mais. É um convite à autorreflexão, a olhar para dentro
e decidir que tipo de frutos você quer colher. Que tal começar a semear respeito, propósito e amor em cada ação do seu dia? A transformação é uma jornada contínua, uma decisão que se renova a cada amanhecer. Pequenas atitudes, quando somadas, têm o poder de mudar não só a sua vida, mas de impactar positivamente todos ao seu redor. Pense nisso. Se hoje fosse o dia em que você decidisse iniciar essa mudança, o que você faria de diferente? A história de Esther nos mostra que, em meio à correria e às pressões do mundo, a verdadeira transformação começa com uma escolha. E se hoje fosse o seu dia de mudança? Já se imaginou nesse mesmo contexto buscando um caminho mais alinhado com seus valores e com o amor que Deus tem por você? Muitas pessoas por aí, talvez como você, enfrentam dilemas semelhantes, buscando um propósito maior e uma vida mais plena. Que esta história inspire você a refletir sobre como tem investido seu tempo, como tem tratado o próximo e quais escolhas estão moldando sua jornada. Pequenos ajustes, feitos com fé e propósito, podem gerar frutos de felicidade e paz inimagináveis. Lembre-se, cada passo em direção à sabedoria e ao respeito é um passo em direção a uma vida mais rica e significativa. Se você se identificou com a jornada de Esther e busca mais reflexões para uma vida produtiva, simples e alinhada aos princípios cristãos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Continue caminhando com propósito.